Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. Eu diria que a história da humanidade é formada por vários eventos. Guerras, doenças, pessoas importantes, regiões, crenças, entre muitas outras coisas. Mas uma das coisas mais presentes na história humana, com toda certeza, são os mistérios. E eu não tô falando de mistérios simples, tipo quem foi Jack Stripador, não. Eu tô falando de fatos extremamente obscuros. E no vídeo de hoje nós vamos navegar em mais um iceberg. Mas dessa vez, vamos afundar mais do que qualquer outro vídeo da história do canal. Um aviso importante antes de começarmos. Esse vídeo é 100% focado em contar mistérios, e por isso será bem maior que o comum em questão de duração. Então eu aconselho que coloque seus fones de ouvido, ajuste bem o volume e relaxe. Já se arrumou? Então vamos afundar. E como é padrão dos vídeos de iceberg, na camada 1 ficam os mistérios mais conhecidos, e à medida que vai abaixando, vai ficando cada vez mais obscuro. A teoria da conspiração da Big Pharma afirma que grandes empresas farmacêuticas e setores da área médica agem de forma oculta e contra o interesse público, escondendo curas, manipulando informações e colocando o lucro acima da saúde. E as narrativas dessa teoria variam muito, desde a ideia de que tratamentos naturais são escondidos da população, até alegações de que existe uma cura universal para o câncer e de que a maioria dos remédios são ineficazes. A grande maioria dos pesquisadores afirmam que essas teorias não possuem base alguma, mas elas continuam muito populares por uma desconfiança no poder econômico do setor da saúde. E essa visão meio que transforma a indústria num inimigo abstrato e alimenta uma crença de que existe uma verdade oculta que poucas pessoas conhecem. A câmera do Game Boy ficou muito conhecida pelos seus easter eggs estranhos, principalmente pela opção Run, que mostra o mapa da África com a frase Jambo Nintendo e após algumas repetições exibe rostos distorcidos e a pergunta de quem você está fugindo. E esses rostos também surgem em erros, como tentar imprimir sem uma impressora ou tentar acessar a galeria vazia. E na época, muitas crianças acharam esses rostos bem perturbadores. E eles eram mesmo, olha no fundo do vídeo que bagulho macabro, mas a grande parte deles era dos próprios desenvolvedores. Ou seja, no final de tudo, a lenda urbana era só zoeira. A verdadeira identidade da Mona Lisa continua um mistério mesmo depois de 5 séculos. A versão tradicional fala que a Mona Lisa era a pessoa de Lisa Gherardini, a esposa de um famoso comerciante da época, mas vários pesquisadores defendem que ela era Isabela de Aragão, uma princesa ligada ao auge do Renascimento. Posteriormente, alguns estudos com raio-x revelam um esboço oculto que lembraria muito retratos de Isabelle, e outras análises indicaram símbolos da sua família e a roupa da pintura sendo a mesma roupa que ela usou no funeral do seu marido. Além disso, a expressão contida da mulher e o tom meio melancólico reforçam ainda mais essa teoria. Mas também tem outras várias teorias sobre a Mona Lisa. Tem a teoria de que ela era esposa ou a mãe do Da Vinci, que era outra nobre da época, ou que era o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Mas até hoje, apesar de muito tempo, nada foi confirmado. Em 1954, um homem caucasiano bem vestido desembarca no aeroporto de Haneda e apresenta um passaporte emitido por Taured, um país que tecnicamente não existe. Ele aponta sua terra natal em um mapa entre a França e a Espanha, mais precisamente onde fica Andorra, mas afirma nunca ter ouvido esse nome. Ao analisar o passaporte, ele tem carimbos legítimos, inclusive do Japão, e além disso, o homem carregava
dinheiro europeu bem variado e afirmava ter uma reunião de negócios na cidade de Tóquio. E como se já não fosse confuso o suficiente, o homem falava japonês e tinha o francês como idioma nativo. As autoridades o levam para um hotel sob vigilância e investigam seus dados. A empresa que ele citou em Tóquio não o conhece, e o hotel que ele dizia ter reserva nega qualquer registro do seu nome. E depois de muita investigação, quando os agentes voltam pro quarto, o homem simplesmente sumiu. A porta nunca foi aberta, a janela está trancada e o andar é alto demais para uma fuga. Depois disso, o homem de Taured nunca mais foi visto. A Dancing Serbian Lady, ou simplesmente Dama Sérvia, ganhou força na internet após um avistamento em 2019, quando foi vista dançando de madrugada perto de um hospital em Jeresvara. Testemunhas dizem que ela se movia como em uma dança tradicional sérvia, sempre com um ar estranho, e do nada ela sacava uma faca e começava a ameaçar quem chegava perto. A polícia tentou encontrá-la, mas ela desapareceu sem deixar rastros. Mas os moradores locais afirmam que o seu nome seria Mira, uma mulher de meia idade com possíveis problemas psiquiátricos. E essa história viralizou tanto que acabou virando lenda urbana, com vários vídeos falsos espalhados pelo TikTok e outras redes sociais. E esses vídeos sempre têm o mesmo padrão. Eles encontram com ela, só que é algo muito absurdo, no nível da véia tá pelada ou ensanguentada. E apesar de ter surgido um mito de que seria um espírito ou um demônio, a única coisa que foi confirmada oficialmente foi o primeiro episódio. O rosto da Dama Sérvia nunca foi registrado, e até hoje o seu paradeiro continua desconhecido, elevando ela ao status de lenda urbana. As Silent Stones são rochas que se movem sozinhas no chão seco de Racetrack Playa no Vale da Morte. E isso acontece devido a uma combinação rara de gelo, água e vento. O lago seco precisa receber uma lâmina fina de água no inverno que congela durante a noite, formando um gelo fino e rígido. E quando o sol esquenta, esse gelo derrete e se parte em placas grandes que começam a se deslocar com ventos fracos. As placas empurram as rochas lentamente pelo solo úmido, criando trilhas longas e retas que ficam marcadas por anos. Esse fenômeno é uma coisa bem rara, porque depende de condições climáticas muito específicas, o que fez com que as pedras viajantes alimentassem teorias por décadas até a comprovação científica desse processo. Rongorongo é um sistema de glifos da Ilha de Páscoa descoberto no século XIX, possivelmente escrita ou proto-escrita, e até hoje permanece indecifrável. Cerca de 26 objetos de madeira guardam mais de 15 mil glifos, e todos eles parecem ser objetos de algum tipo de ritual. E as tábuas normalmente trazem figuras de animais e humanos e algum tipo de escrita desconhecida. A datação dos objetos é incerta, mas análises de carbono apontam entre os séculos 17 e 19. Mas datar a madeira não prova quando os textos foram gravados em si, e a perda dos leitores do idioma tornou impossível passar o conhecimento adiante. A celebridade número 6 virou um caso estranho da internet depois que um usuário do Reddit tentou identificar 8 rostos estampados em uma cortina. 7 deles eram figuras conhecidas dos anos 2000, mas o 6º rosto virou um enigma que movimentou busca por fornecedores de tecidos, milhares de fotos antigas, tentativas de reconhecimento e discussões sobre se a imagem podia ser falsa. E a solução só apareceu em 2024 quando usuários encontraram uma versão colorida da estampa e usaram nela ferramentas de reconhecimento facial. E o rosto era de uma modelo espanhola chamada Letícia Sardá, que foi fotografada em 2006 por Leandré Escorcel. E posteriormente a própria modelo confirmou tudo com uma foto, chegando finalmente ao fim um dos maiores e mais longos mistérios da internet. Robert Johnson foi uma das figuras mais marcantes do blues do Mississippi, lembrado por sua voz intensa e habilidade no violão, e o seu jeito de fazer música influenciou muitos músicos famosos, como Muddy Waters, Eric Clapton e até o Led Zeppelin, mas a sua vida virou alvo de mistério porque ele deixou apenas 29 músicas gravadas, que foram espalhadas em sessões rápidas entre 1936 e 1937. Além disso,
disso, nada se sabe sobre seu passado, nem mesmo a sua data de nascimento, e a sua morte alimentou ainda mais o mito. Ele passou mal depois de beber uísque adulterado durante um show, piorou rapidamente por causa de uma úlcera e morreu dias depois sem atendimento médico. Com o tempo, surgiram outras versões sobre a sua morte: envenenamento, assassinato ou até alguma doença prévia. Mas com toda certeza, a teoria mais famosa da sua morte é a do pacto demoníaco, e afirmava que ele encontrou com o diabo numa encruzilhada e vendeu sua alma em troca de seu maior músico de blues de todos os tempos. E esse pacto, em tese, teria sido reforçado por vários trechos de suas músicas, principalmente na música Me and the Devil Blues. All Tomorrows é um projeto de ficção científica criado por C.M. Cozeman que descreve milhões de anos de evolução da humanidade após manipulações genéticas feitas por uma raça alienígena chamada Ku. A história acompanha a Terra sendo colonizada, os humanos sendo espalhados pelo espaço e sendo transformados em formas perturbadoras, como criaturas escavadoras, seres minúsculos usados como animais de estimação, predadores deformados e civilizações reconstruídas depois de eras de sofrimento. Alan é o protagonista da websérie Alan Tutorial, e ele parece ser um jovem obcecado por criar vídeos tutoriais que nunca fazem sentido. Ele aparece ansioso, isolado e com dificuldades cognitivas, vivendo preso em um pequeno apartamento e mostrando um apego estranho a objetos, como por exemplo a sua cadeira azul. Os seus vídeos registram comportamentos perigosos, como destruir o próprio quarto, arruinar objetos do seu irmão, invadir locais e até aparecer com sangue nas mãos, o que gerou teorias sobre violência e possíveis extermínios de sua parte. Mas a trama do canal muda completamente quando ele é sequestrado por pessoas desconhecidas e forçam ele a gravar vídeos para lucrar, o mantendo em um ambiente sujo e deteriorado, até sua eventual fuga ao abrir um buraco na parede. E depois disso ele some da internet e o seu destino permanece sem respostas. Agora começamos a camada 2 e vamos ver alguns mistérios mais profundos. E para começar a camada 2, falaremos do Candrome. O Candrome surgiu num evento chamado PAX Prime em 2013, e ele surge como um projeto enigmático de terror em realidade alternativa. E a ilustração do projeto era um computador antigo coberto de sangue falso, com a webcam ligada e alguns vídeos no mínimo perturbadores. E tudo isso junto gerou uma atração imediata, e surgiram uma série de teorias envolvendo vigilância do Estado e rituais estranhos. Mas no fim, nada foi explicado oficialmente, e as pistas espalhadas levavam a sites obscuros e mensagens cifradas. O próximo mistério se refere a uma imagem e uma corrente que surgiu na internet anos atrás. Carmen Winstead é apresentada como uma estudante de 16 anos que morreu após ser empurrada para dentro de um bueiro por 5 colegas durante um simulado de incêndio. A versão oficial diz que ela caiu por acidente, mas a história afirma que as garotas mentiram e que a polícia fechou o caso sem investigar. E depois da sua morte, começaram a surgir mensagens nas redes sociais, acusando as meninas e dizendo que Carmen havia sido empurrada. E essas mensagens evoluíram para a famosa corrente que ameaça qualquer pessoa que não repasse o aviso. A figura de Carmen passou a ser descrita como um fantasma vingativo que persegue quem ignora sua história, atacando principalmente através de ralos, banheiros e chuveiros. E a creepypasta descreve Carmen como uma entidade que arrasta as vítimas para o esgoto, quebra seus pescoços e arranca seus rostos. Mas em contraste, quem repassa sua mensagem é protegido por ela. A foto da família Cooper viralizou no fim dos anos de 1990, depois de ter sido copiada do site original do autor e espalhada por fóruns. A imagem mostra uma família
ele posando para uma foto enquanto um corpo cai do teto. E esse fato alimentou rumores durante muitas décadas. O fotógrafo confirma que existem 4 cópias originais feitas em 1981, todas impressas em ótimo estado. E ele explicou que a grande circulação da foto acabou gerando muitos mitos. Mas a história completa já foi detalhada em um documentário aqui no YouTube, que foi produzido pelo canal Jofiote. Eu acho que o efeito placebo todo mundo no mínimo já ouviu falar, mas como eu acho um tópico bem interessante, eu vou falar um pouco dele. O efeito placebo acontece quando uma pessoa apresenta uma melhora física ou mental depois de receber um tratamento sem ação real, como por exemplo, melhorar de uma dor de cabeça tomando uma pílula de açúcar. E essa expectativa de melhora ativa algumas áreas do cérebro que liberam neurotransmissores que são capazes de reduzir a dor e o desconforto. A confiança no profissional, o ritual do tratamento e a aparência do medicamento influenciam muito nisso. E tem até alguns ensaios clínicos que usam o placebo para comparar o resultado e medir a eficácia de remédios verdadeiros. E esse efeito mostra pra gente como o corpo e a mente interagem de forma direta, já que a crença no tratamento gera mudanças fisiológicas que alteram sintomas. O Manuscrito von Witt é um livro do século XV com cerca de 240 páginas. Ele foi escrito em um pergaminho feito de couro de vaca e é preenchido com um texto indecifrável e tem ilustrações de plantas, diagramas astronômicos, figuras femininas e frascos medicinais. O idioma permanece desconhecido, embora algumas análises indiquem que segue padrões de uma linguagem natural. E o conteúdo do livro é bem abrangente. Se divide em seções de botânica, astronomia, biologia, farmacologia e uma parte final que parece um índice. O livro ganhou fama após ser comprado em 1912 por Wilfrid von Witt, que foi encontrado junto com uma carta antiga. E por muito tempo, criptógrafos, linguistas e pesquisadores tentaram decifrar o texto, mas até hoje ninguém nem chegou perto. O mangusto falante, conhecido como Geth, virou manchete na década de 1930, quando a família Irving da Ilha Man afirmou conviver com uma criatura que falava, comia coelhos e cantava canções infantis. Eles diziam ouvir a criatura pelas paredes da casa, mas ninguém nunca conseguiu vê-lo. E por conta disso, vários investigadores famosos foram ao local. A história cresceu muito na mídia e gerou debates sobre o sobrenatural. E mesmo não tendo uma explicação oficial, a mais aceita fala que foi uma fraude e que foram usadas técnicas de ventriloquismo. A escada de Loreto fica na Capela de Loreto, em Santa Fé, e ficou muito famosa pela sua construção em comum. Ela tem cerca de 6 metros de altura, 33 degraus e 2 voltas completas, feitas apenas com encaixes de madeira. E o que significa isso? Significa que ela não usa pregos e não tem o tradicional pilar central que sustenta escadas em caracol, o que gerou a ideia de que a escada desafia regras básicas de engenharia. A história conta que após a morte do arquiteto da capela, as irmãs rezaram por 9 dias pedindo ajuda para construir uma escada naquele espaço apertado. E no último dia, um homem desconhecido apareceu, trabalhou sozinho, construiu a escada e foi embora sem se identificar ou cobrar. E isso alimentou a lenda de que quem construiu a escada seria São José. A madeira usada não coincide com as espécies locais e a estabilidade da escada continua sendo o centro de todo o mistério. E tudo isso transformou o local em uma atração turística popular. O Mokelemembe é um suposto animal descrito por moradores do Congo como uma criatura bem grande que viveria nos rios e pântanos da área, e o seu nome significa aquele que interrompe o fluxo dos rios. E ao longo do século XX, essas descrições passaram a lembrar cada vez mais dinossauros, o que foi influenciado pelo grande interesse que as pessoas tinham nesse tema naquela época. Não existe nenhuma prova física da existência da criatura, e por isso ele permanece como mais um mistério da criptozoologia. A sombra deslocada de Luigi no jogo Luigi's Mansion virou um dos mistérios mais famosos no mundo dos jogos. Em cenas específicas, como na sala do telefone quando um relâmpago ilumina o ambiente, a sombra dele apareceria no alto da parede, dando a impressão de que Luigi estaria pendurado, naquela mesma posição de, digamos, autossufocamento. E o comportamento surge sempre que a câmera se aproxima demais do personagem. E isso acontece porque o motor de iluminação
animação usa a posição da câmera como um tipo de referência para a fonte de luz. E quando esse ângulo fica baixo, a sombra se projeta para cima de uma forma horizontal. Mas já na versão do 3DS o problema foi resolvido. Mas mesmo com essa resolução, o glitch alimentou teorias de que Luigi estaria morto o tempo todo e o jogo se passaria no seu pós-morte. O Hall of Tortured Soul é um easter egg escondido no Excel 95, um pequeno jogo em primeira pessoa que usa gráficos simples inspirados em Doom, e ele ficava acessível por uma combinação de comandos que abria uma área secreta dentro do software, do programa. O usuário então entrava em um corredor vermelho que levava a um labirinto, onde os nomes dos desenvolvedores apareciam na parede, e essa área meio que funcionava como uma homenagem interna, mas ela ganhou fama por seu visual estranho e por estar escondida em um software de escritório, e o acesso acontecia ao abrir uma planilha, navegar até a linha 95, mover para a célula B95, abrir a janela sobre o Excel e clicar em suporte técnico enquanto Ctrl, Alt e Shift eram pressionados. E esse código demoníaco aí ativava o bagulho. Os cartuchos enterrados de ET são resultado do fracasso do jogo ET, o extraterrestre da Atari, que foi desenvolvido em poucas semanas e lançado sem testes adequados, o que gerou críticas ruins e vendas piores ainda. Milhares de cópias ficaram encalhadas, e a empresa decidiu enterrar o estoque em um aterro em Alamogordo, no Novo México, em 1983. E essa história virou lenda urbana até 2014, quando uma escavação financiada por um documentário encontrou os cartuchos e confirmou o descarte. O termo Evil Stick virou sinônimo de brinquedo pirata com conteúdo oculto e perturbador. A varinha apareceu em lojas baratas nos Estados Unidos no início dos anos de 2010. Era vendida como item infantil inofensivo com luz e som, e a embalagem usava personagens de anime sem licença para atrair as crianças. Mas o problema estava na ponta coberta por um adesivo reflexivo. Ao remover o adesivo, surgiu uma foto de uma mulher com aparência demoníaca e automachucação. A imagem vinha de um ensaio de arte gore feito em 2002 e foi usada sem permissão. A repercussão começou em 2014, quando uma mãe da cidade de Ohio denunciou o brinquedo após comprar uma unidade para sua filha de 2 anos. O caso viralizou porque a varinha tocava uma risada agressiva e iluminava a foto escondida, e outras unidades também tinham imagens diferentes, como zumbis ou outros personagens aleatórios, e tudo indicava que o fabricante usava arquivos encontrados na internet sem qualquer controle de qualidade. Deus, também chamado de Eu Sou Deus ou I Am God, é a entidade central da creepypasta criada em 2014 pelo escritor J.S.I. Penin. Ele aparece como uma força demoníaca que age por meio de tecnologia, usando manipulação eletrônica, corrupção de arquivos, teletransporte e levitação. Tudo isso para perseguir as suas vítimas. A história começa quando um usuário conhecido como PC abre um tópico no 4chan, relatando que o computador de um amigo estava gerando arquivos corrompidos. Primeiro, pareciam falhas comuns. Depois, as luzes começaram a piscar, a TV ligou sozinha e imagens suspeitas começaram a surgir na pasta de downloads. Quando o PC enviou parte dessas imagens ao fórum, os usuários perceberam que elas não eram corrupções aleatórias, mas pedaços do rosto de algo vivo. A primeira imagem mostrava uma testa com um código em binário que traduzia a palavra Deus, acompanhada de um termo grego que traduzido seria Eu Sou. Em seguida vieram o queixo e os olhos dessa entidade, e essas imagens estavam ainda mais distorcidas e sobrepostas, mas identificáveis após algumas edições simples. Mas a situação piorou quando o PC compartilhou um vídeo gravado por seu amigo. A gravação mostrava uma luz vermelha vinda do quarto, e na janela do lado de fora de um prédio alto aparecia o rosto completo da entidade observando tudo, e um segundo tópico revelou o último fragmento da imagem, o nariz, encontrado em uma foto do lado externo do mesmo prédio, e a montagem final confirmou a aparência da criatura, que era mais ou menos isso aqui.
Pra terminar a camada 2, eu vou falar de uma coisa que eu acho bem intrigante, o efeito espectador. E ele descreve o atraso na ajuda quando muitas pessoas assistem a uma emergência. Você basicamente vê outras pessoas paradas e interpreta a falta de ação como um sinal de que a situação não exige intervenção. A responsabilidade meio que se espalha no grupo e cada um se sente menos pressionado a fazer alguma coisa. O medo do julgamento e a dúvida sobre o que fazer também travam as pessoas. E podemos dar vários exemplos do fenômeno na prática. Situações como assalto, bullying e assédio mostram esse padrão, porque quanto maior o grupo, menor o impulso individual de intervir. A camada 3 guarda ainda mais mistérios. Vamos afundar. Kenópsia é a sensação estranha de estar em um lugar normalmente cheio de pessoas e encontrá-lo vazio e silencioso. Você percebe isso em escolas fechadas, corredores de hospitais durante a noite ou shoppings vazios. É quando o ambiente parece desolado ou deslocado da realidade. E esse termo foi criado por John Conning no projeto Dicionário das Tristezas Obscuras, para nomear esse sentimento que não tinha uma definição clara. Um sinal de rádio anômalo captado em 1977, vindo próximo à constelação de Sagitário, chamou a atenção de pesquisadores por sua intensidade e comportamento incomuns. O registro durou 72 segundos, tempo exato em que o telescópio Big Ear conseguia observar um ponto no céu. A assinatura 6EQUJ5 representa o aumento gradual e o pico da intensidade, que ficou 30 desvios acima do ruído de fundo, e isso indica um evento forte e consistente com o que seria esperado de uma fonte extraterrestre contínua, mas até hoje a origem do sinal permanece não confirmada. O site 973-EHTNAMUH973 virou um mistério da internet por misturar páginas caóticas, números, símbolos religiosos e mensagens enigmáticas. O nome do site, ao contrário, forma a expressão "ou humano", e só isso já foi o suficiente para gerar muitas teorias. A página inicial do site traz textos desconexos, imagens estranhas e links para seções como o alfabeto mágico, listas numéricas e a grande galeria, todas recheadas de códigos que relacionam letras e números, somas repetidas e interpretações ligadas a religiões e espiritualidade. Além disso, o fórum do próprio site discute esses códigos e descreve o projeto como uma coleção de conhecimento para estimular novos modos de pensar. Parte da comunidade vê o site como uma obra artística ou manifesto alternativo, enquanto outros enxergam algo mais ocultista ou perigoso, com menções a abraxas, simbolismo esotérico e relatos de supostos efeitos hipnóticos. A ponte Overton, na Escócia, ficou bem conhecida por um número incomum de cães que saltam do topo e caem 15 metros no desfiladeiro Spardilin. O caso começou nos anos de 1950 e desde então mais de 300 cães pularam, e desses 300 tiveram mais ou menos 50 mortes. Os relatos sempre descrevem animais tranquilos que, ao chegar ao centro da ponte, avançam sem hesitação para o parapeito, e esse comportamento alimentou teorias sobre fenômenos sobrenaturais e sobre uma suposta sensibilidade dos cães a algo invisível no local. E os moradores relataram que os animais parecem fixar o olhar em um ponto acima da ponte pouco antes de pularem. William Afton Burning Hell é um trecho do projeto FNAF VHS criado por Skimpus McGrimpus. O vídeo, que foi lançado em 2020, mostra o vilão William Afton queimando e gritando no inferno. E é basicamente uma cena de analog horror. Eu acho difícil, mas se você nunca viu, esse aqui é o vídeo. A imagem usada no trecho nasceu de uma montagem feita pelo próprio criador, que partiu de uma foto real do político americano Thomas DeLay. O estilo VHS, a estética desgastada e, é claro, o clima de punição eterna transformaram esse momento em um dos mais marcantes da fandom de FNAF.
O iWoke surge em 2009 a partir de vídeos do animatrônico Michael Jackson, que foi criado como uma homenagem a Michael Jackson, e ele recebeu esse nome pela sonoridade de Ennio Iwooki, um trecho muito conhecido de uma música do cantor, e ele se transformou em um meme de terror quando em 2019 vários criadores começaram a fazer edições perturbadoras com seus vídeos. O sapo de Loveland é descrito como uma criatura humanoide com cerca de 1,2 metros de altura, pele grossa e rosto semelhante ao de um sapo, e a criatura é associada a avistamentos registrados em Loveland desde 1955, mas a lenda só ganhou força em 1972, quando um policial afirmou ter visto um animal com as mesmas características. E as narrativas sobre o caso variam muito, indo desde encontros isolados no meio da estrada até histórias mais fantásticas, como o avistamento de 3 figuras bípedes sobre uma ponte mal iluminada, onde uma delas segurava uma varinha que soltava faíscas. O Homem de Marie é um geoglifo gigantesco criado entre maio e junho de 1998 em Finn Spring, na Austrália Meridional, e representava um homem indígena segurando um bumerangue ou bastão. A figura mede aproximadamente 2,7 km de altura e 28 km de perímetro, mas o maior mistério é como uma obra dessa escala foi construída sem nenhuma testemunha. A gárgula de Frank Shaw surgiu de um relato feito em 1986 por um arquivista da NASA que afirmou ter visto durante a noite uma criatura humanoide grande e alada, e a criatura estava empoleirada em um prédio do Centro Espacial Johnson. A figura lembrava uma gárgula, com asas semelhantes às de um morcego e postura predatória, algo que deixou Shaw em choque e o fez fugir para o carro, enquanto a criatura abria as asas com um estalo e levantava voo. Dias depois, seu supervisor revelou que outros funcionários já tinham visto algo parecido, e que até existia um arquivo interno sobre o caso, que foi criado após 2 cães da base terem sido encontrados mortos e sem sangue, no mesmo local dos avistamentos. As faces de Belmez ficaram conhecidas em 1971, quando moradores de uma casa na cidade espanhola de Belmez afirmaram que rostos começaram a surgir no cimento do piso e desaparecer sem padrão. Os parapsicólogos trataram o caso como um dos fenômenos paranormais mais documentados do século XX, enquanto céticos analisaram o concreto e defenderam que os rostos eram resultados de fraude ou algum tipo de manipulação pelos moradores da casa. A dona da casa tentou limpar as imagens sem sucesso, e ela até tentou escavar o solo, mas novos rostos surgiam em outros cômodos, algo que manteve o caso ativo até sua morte em 2004, quando mais figuras continuaram a aparecer e reforçaram a fama do local como um dos mistérios mais persistentes da Espanha. Agora, sem enrolação, vamos meiar o iceberg e adentrar na camada 4. O vídeo Look at the Claw, a Child Therapy, ou no bom PTBR, Olhe para o Palhaço, uma terapia para crianças, foi lançado em 7 de março de 2015 por Ronald Yoder, que afirmou tê-lo criado para ajudar o filho e outras crianças a lidar com o medo de palhaços. O vídeo apresenta uma introdução explicando essa intenção e em seguida exibe uma sequência de slides que começam com imagens comuns e aos poucos vão ficando perturbadoras. E obviamente todas elas têm a ver com palhaço. Uma das cenas mostra um palhaço segurando um menino e por um instante surge a frase nunca encontrado. E o vídeo termina de uma forma completamente bizarra com a aparição de John Wayne Gacy, que era um assassino em série que atuava vestido de palhaço. O Ogopogo é descrito como uma criatura serpentina do lago Okanagan, no Canadá, e ela é ligada ao folclore das primeiras nações. As tradições antigas chamavam esse ser de Naitaka, e ele era visto como o espírito da água que exigia sacrifícios para permitir a travessia do lago. Alguns relatos antigos falavam que a criatura atacava canoas e causava tempestades com a sua cauda, mas com o passar do tempo, o Ogopogo passou a ser retratado como um monstro de até 15 metros, com pele escura e ondulações marcadas, muito semelhante ao conhecido monstro do Lago Ness.
O efeito nocebo ocorre quando a expectativa de danos provoca sintomas reais, como dor, náuseas e fadiga, mesmo que não tenha uma causa fisiológica direta. E ele surge basicamente por expectativas negativas, condicionamento a experiências ruins ou níveis altos de ansiedade, o que faz o corpo reagir como se o tratamento fosse prejudicial. E isso aparece em consultas médicas, ensaios clínicos, notícias sobre medicamentos e relatos pessoais, onde informações negativas influenciam a percepção de risco. Resumindo, é basicamente um efeito placebo ao contrário. Machine Elves são entidades alucinatórias, e elas foram descritas pela primeira vez por Terence McKenna durante o uso de DMT. São apresentadas como seres geométricos e tecnológicos que se comunicam de forma rápida e telepática. E McKenna afirmou que essas figuras surgem durante experiências intensas induzidas pela substância, e elas permitem uma interação direta. Mas não existe nenhuma comprovação científica que essas criaturas existam de fato, e os pesquisadores acreditam que é só um efeito colateral do uso do psicoativo. A hipótese do tempo fantasma propõe que quase 300 anos da Alta Idade Média, entre 614 e 911, foram inventados por uma conspiração envolvendo Otão II, o Papa Silvestre II e possivelmente Constantino VII. A proposta afirma que esses líderes teriam manipulado calendários e documentos para colocar seu próprio período de existência próximo ao ano 1000. Além disso, a teoria sugere que eles forjaram personagens, como Carlos Magno e todo o período carolíngno. E a ideia surgiu em 1991 com o historiador alemão Heribert Lick e foi amplamente divulgada na mídia alemã, mas a comunidade acadêmica como um todo rejeitou a hipótese, porque existem registros, documentos independentes e cronologias de outras regiões que cobrem esse tempo. A máquina misteriosa de refrigerante Capitol Hill virou uma pequena lenda urbana na cidade de Seattle. Ela era uma máquina antiga dos anos 70 instalada em frente a uma loja chamada Broadway Locksmith. Os botões dela apenas ofereciam opções de mistério, e cada escolha soltava latas de sabores estranhos ou descontinuados. Ninguém sabia quem fazia a reposição dos refrigerantes, e os funcionários da loja garantiam que não tinham qualquer envolvimento com aquilo. A Mancha Negra surgiu em Caracas em 1986, como uma faixa de 50 metros de uma substância escura e pegajosa, que aparecia na rodovia que liga a cidade ao aeroporto. A mancha cresceu muito rápido, atingindo até 13 quilômetros, mas esse tamanho variava bastante conforme o clima, e os motoristas descreviam a pista como escorregadia como gelo, o que gerou acidentes constantes e milhares de mortes atribuídas ao fenômeno. O governo do estado investiu milhões na tentativa de entender a substância. Foram feitos testes com jatos d'água, detergentes, emulsões de asfalto, recampeamento e até toneladas de calcário pulverizado, mas nada eliminou o problema. A substância sempre retornava, às vezes meses depois das tentativas de limpeza. E apesar de ter desaparecido completamente, a composição exata da substância nunca foi confirmada. A teoria da extinção dos criptídeos sugere que alguns animais vistos em relatos antigos eram espécies reais e pouco numerosas, e viviam em regiões isoladas com pouca presença humana, e por isso desapareceram antes de serem documentadas pela ciência. Defensores da teoria apontam que esses animais teriam enfrentado perda de habitat, poluição, mudanças climáticas e caça, e isso teria afetado essas espécies de forma incrivelmente rápida. E a teoria usa paralelos com extinções recentes, como o lobo da Tasmânia e o peixe-boi caribenho, que sumiram de vez após um longo declínio. E nessa visão, criaturas como o mapinguari, o pé grande ou o monstro do Lago Ness seriam populações em seus estágios finais de sobrevivência, vistas poucas vezes antes do desaparecimento total. E para terminar essa camada, temos o caso bizarro de Edward Murdoch. Edward Murdoch seria um herdeiro inglês do século XIX que, segundo a lenda, nasceu com um segundo rosto na nuca, um rosto sem fala ou alimentação.
movimentação, mas com olhos expressivos que observavam tudo e lágrimas próprias. Relatos afirmam que esse rosto sussurrava frases perturbadoras durante a noite, o que levou Edward a implorar por uma cirurgia para removê-lo, pedido que foi negado várias vezes pelo risco de morte. Aos 23 anos, Edward praticou o autoextermínio, deixando instruções para que o segundo rosto fosse destruído antes do enterro, pois ele tinha medo de que continuasse sendo assombrado após a morte. Na camada anterior nós meiamos o iceberg, e agora na camada 5 não tem mais volta. Nahuales são figuras das tradições mesoamericanas associadas à ideia de transformação e ligação espiritual com animais. E a palavra vem do Nahuatl Nahuali, que é uma palavra usada tanto para descrever xamãs respeitados quanto feiticeiros temidos. Na crença popular, um Nahual é alguém que possui um vínculo íntimo com algum tipo de animal específico, um vínculo definido pelo nascimento ou por rituais feitos ao longo da sua vida. E essa relação molda a identidade da pessoa e determina seu papel dentro da comunidade. E a visão mais conhecida descreve o Nahual como um indivíduo capaz de assumir a forma de um animal. A Ilha Berinjela é um caso bem famoso de ilha fantasma no Golfo do México. Cartógrafos registraram a sua existência por séculos, começando com Alonso de Santa Cruz em 1539, que descreveu uma ilha avermelhada situada a cerca de 100 quilômetros da costa de Yucatán. Mas ao longo do século XIX, o registro da ilha foi sumindo dos mapas, e pesquisas modernas reforçaram ainda mais o mistério. Algumas expedições realizadas entre 1997 e 2009 não encontraram qualquer vestígio de terra firme na área indicada. O Rancho Skinwalker é uma propriedade de 512 acres, localizada no condado de Uintah, em Utah, e ela é conhecida por relatos de fenômenos estranhos desde a década de 1970. As histórias ganharam força em 1996, quando jornais locais divulgaram um testemunho da família Sherman, que descreveu mutilações em gado, luzes incomuns, aparições de criaturas de olhos vermelhos e objetos que pareciam resistir a tiros. Pesquisadores ligados ao Instituto Nacional de Ciência da Descoberta investigaram quase 100 incidentes no local, incluindo orbes luminosos, OVNIs e campos magnéticos anômalos, mas nunca obtiveram evidências consistentes. E a propriedade recebeu esse nome por sua ligação com a figura do Skinwalker na lenda Navarro, que era ligada a bruxas capazes de assumir formas de animais. Mas isso aí todo mundo já sabe. O VB-76 é uma estação russa de ondas curtas que transmite um zumbido contínuo na frequência de 4.625 Hz desde o início dos anos de 1980. O sinal mantém um padrão repetitivo que só é interrompida por mensagens curtas em russo, que são sempre lidas de forma seca e impessoal. E a teoria do que seriam essas ondas gira em torno de 3 eixos principais. O primeiro envolve comunicação militar de rotina, possivelmente ligada ao sistema russo de prontidão estratégica. O segundo envolve mensagens cifradas enviadas a unidades específicas ou agentes externos. E o terceiro envolve sistemas automáticos de retaliação nuclear. Mas essa última hipótese perdeu força porque a estação já saiu do ar sem que ocorressem graves eventos. E a última notícia sobre essa estação ocorreu em 2025, quando uma mensagem com referência à Letônia chamou atenção por coincidir com as tensões entre a Rússia e a OTAN. Benjamin Solari Parravicini foi um artista argentino que ganhou fama por seus desenhos proféticos. Ele produziu mais de 1000 psicografias entre 1936 e 1972, sempre dizendo que sua mão era guiada por uma entidade que ele identificava como seu anjo da guarda. E os seus seguidores atribuem a esses desenhos previsões como o surgimento da televisão, a comunicação por satélite, a fertilização in vitro e até a ideia de que
que o primeiro ser no espaço seria um cachorro, mas a imagem que o tornou conhecido internacionalmente surgiu após 2001, quando um dos seus desenhos de 1939, mostrando a Estátua da Liberdade com prédios em queda ao fundo, foi interpretado como uma previsão dos ataques de 11 de setembro. Tahari foi um soldado francês do final do século XVIII que chamou atenção por ter um apetite fora dos padrões conhecidos. Ele devorava carne em quantidades enormes, engolia objetos inteiros e comia animais vivos. Seus pais não conseguiam sustentá-lo, e por isso ele teve que sair cedo de casa. E quando ele entrou pro exército revolucionário francês, nem as rações militares suportavam a sua fome. Ele revirava o lixo, comia restos e até acabou sendo hospitalizado. E durante a sua internação, os médicos testaram seus limites. Lá ele comeu a refeição de 15 pessoas, animais inteiros e até uma enguia engolida sem mastigar. E apesar de tudo isso, tinha um corpo normal e não apresentava sinais clínicos claros. Depois disso, médicos tentaram curá-lo usando láudano, tabaco, vinagre e ovos. Mas tudo isso foi sem resultado. Ele fugia para açougues, bebia sangue de pacientes e até tentava comer os cadáveres. O evento Tunguska foi uma explosão registrada em 30 de junho de 1908 na Sibéria, perto do rio Podkamennaya Tunguska. Segundo relatos, um objeto vindo do espaço entrou na atmosfera, se aqueceu pela fricção e explodiu entre 5 e 10 quilômetros de altitude. E a energia liberada foi estimada entre 10 e 15 megatons de TNT. Destruiu mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta e derrubou cerca de 80 milhões de árvores. O clarão e a onda de choque foram vistos e sentidos a centenas de quilômetros, com relatos de céu iluminado durante a noite na Europa e na Ásia, janelas quebradas, calor intenso e estrondos longos que lembravam artilharia pesada. Não foi encontrada nenhuma cratera, o que indica que o objeto se desintegrou no ar. Existem muitas teorias sobre o evento, e a maioria sempre fala de um meteoro, mas no fim, pela carência de evidências, nada foi confirmado. David Hampson ficou conhecido como o Homem Silencioso por repetir o mesmo ato de protesto em uma rua movimentada, onde ele para no meio do tráfego, permanece em silêncio absoluto e se recusa a falar mesmo durante a prisão. Ele já foi detido 10 vezes pela mesma infração e sempre volta ao local após ser solto. E como ele não fala nada, ninguém tem nem ideia do porquê ele faz isso. As luzes de Fênix foram observadas em 1997 por milhares de pessoas no Arizona e em partes de Nevada, e esse caso envolveu 2 episódios: um conjunto de luzes em formato triangular cruzando o céu e outra sequência de pontos luminosos vistos sobre a região urbana de Fênix. E esse evento gerou várias interpretações ufológicas na época, mas investigações posteriores ligaram as luzes a exercícios militares. O espasmo cadavérico ou tremor de cadáveres é um enrijecimento imediato e intenso que surge no instante da morte e mantém o corpo na posição exata em que a pessoa estava. E esses movimentos pós-morte acontecem por processos biológicos simples. O músculo ainda contém energia residual e essa reserva reage a estímulos causando pequenas contrações. As células continuam um processo de desligamento gradual, o que permite reflexos físicos por um curto período. Em alguns casos, os espasmos fazem parte do início da rigidez cadavérica, que é quando o presuntão fica duro de fato. A esfera dos Betts foi um objeto metálico de 20 centímetros e cerca de 10 quilos, encontrado pela família Betts na Flórida em 1974. A família relatou que o objeto tinha movimentos autônomos, respostas a sons e mudanças de direção sem motivo aparente. Eles disseram que o objeto emitia vibrações e um som interno e contínuo em dias quentes, que rolava pela casa mesmo sem impulso e que parecia acompanhar as pessoas pela residência. A esfera também teria permanecido em equilíbrio nas bordas das mesas e provocado sons estranhos pelas casas. E esses relatos levaram a teorias sobre origem extraterrestre ou tecnologia desconhecida. E para terminar a camada, falaremos de uma das pessoas mais misteriosas da história. Satoshi Nakamoto é o nome usado pelo criador do Bitcoin, e a identidade por trás desse nome nunca foi confirmada. Ele apresentou o conceito da moeda digital em 2008, lançou
lançou a rede em 2009 e permaneceu ativo até meados de 2010. Ele criou o primeiro banco de dados blockchain e resolveu o problema do duplo gasto usando uma rede ponto a ponto. E estima-se que Nakamoto possua cerca de 1 milhão de bitcoins, tornando ele um dos seres humanos mais ricos da história. Passado a camada 5, adentramos na antepenúltima camada do vídeo. Hora de ver mais mistérios, digamos que obscuros. A popular imagem de Jeff the Killer surgiu de uma foto editada de uma jovem japonesa chamada Mariko. Ela foi publicada em sites do Japão em 2005 e ganhou fama após modificações que deixaram o rosto mais agressivo e perturbador. Até existiam alguns boatos anteriores de que a foto era de uma garota chamada Kate Robinson, mas eles foram descartados após investigações dos usuários do 4chan, que demonstraram que a história era falsa. No final das contas, mesmo sem a foto original disponível, a comunidade aceita que o rosto usado para criar a imagem do personagem veio dessa mulher japonesa. Os assassinatos ao luar em Texarkana ocorreram entre fevereiro e maio de 1946, quando um criminoso não identificado atacou 8 pessoas em áreas isoladas da região de Texarkana, que fica na divisa entre o Arkansas e o Texas. Ao todo, 5 vítimas morreram, e a imprensa chamou o responsável de fantasma de Texarkana, um agressor que atacava à noite, sempre nos fins de semana, e seus alvos eram principalmente casais em estradas escuras. E por esses casos, o pânico tomou conta da população durante todo aquele verão. Moradores se trancavam em casa ao anoitecer, a polícia reforçava patrulhas, e as lojas ficaram sem armas, munições e equipamentos de segurança. Mas é claro que eu não vou dissecar os casos aqui, porque senão o YouTube disseca eu. A chamada Antena de Otanin surgiu de uma fotografia tirada em 1964 pelo navio de pesquisa antártica USNS Otanin, enquanto ele registrava o fundo do mar a oeste do Cabo Horn. A imagem mostrava um objeto vertical a cerca de 3.904 metros de profundidade, com uma aparência semelhante a uma antena de rádio. E só isso já estimulou várias teorias de ufologia, que sugeriram a existência de um possível artefato extraterrestre no leito oceânico. E essa foto repercutiu pela primeira vez no jornal New Zealand Herald, com o título Fotografia Enigmática do Fundo do Mar. E o ufólogo Brad Steiger reforçou o mistério em 1968 ao descrevê-la como uma peça de máquina parecida com antenas de TV e telemetria. O mistério a seguir é bem atual e é referente a um vídeo no mínimo bizarro. O vídeo mostra uma jovem chamada Hard Boiled Toe apresentando seu suposto cachorro, que é descrito como meio Cocker Spaniel e meio pastor australiano, mas o que de fato aparece nas gravações é algo que se parece mais com um homem adulto com uma pele acinzentada e escondido no armário. E outros vídeos postados pela jovem reforçam ainda mais essa bizarrice, incluindo um vídeo que ela diz que essa criatura que ela carinhosamente chama de Cracker vai matá-la. E as postagens desse tema são bem dispersas pela internet. Tem conteúdo no TikTok, no Twitter, no Reddit, com alguns comentários sugerindo que tudo seria uma atuação, embora a falta de contexto e o desaparecimento da criadora alimentem teorias de algo muito mais macabro. A Estrada das Lágrimas é um trecho isolado da Rodovia 16 no Canadá, conhecido por uma série de desaparecimentos e assassinatos que atingem mulheres desde o final de 1960. A região é bem pobre e tem pouco transporte, e tem longas distâncias sem qualquer sinal de celular, o que expõe viajantes a altos riscos e permite que crimes ocorram sem qualquer testemunha. O isolamento da mata, o solo macio e a presença de animais aceleram o sumiço de qualquer evidência. Basicamente, se elimina a pessoa lá, some com o corpo e nada acontece. A expressão coldness in my heart descreve um estado emocional de afastamento, apatia e dificuldade de sentir vínculos. E as pessoas usam esse termo para falar de insensibilidade emocional, quando a conexão com os outros se torna fraca e sentimentos como empatia e alegria parecem ausentes. Hitogata seria um comercial japonês exibido entre o fim dos anos de 1990
90 e o início dos anos 2000. Ele é lembrado por pouquíssimas pessoas e a mídia original nunca foi encontrada, o que transformou o comercial em um dos casos mais comentados de Lost Media. O suposto vídeo mostraria dois humanoides brancos sobre um fundo escuro, acompanhados de um som repetitivo e da frase "a cada 2 segundos na Terra uma pessoa morre". Depois disso, as figuras desaparecem em sequência, e os relatos dizem que ele passava em horários aleatórios, em regiões como Tóquio e Hokkaido, e teria ligação com campanhas de segurança ferroviária ou alertas de saúde, embora nenhuma instituição ligada a isso tenha confirmado a autoria. E o mistério cresceu quando o fórum Nichan começou a apagar mensagens sobre o assunto, reforçando a dúvida sobre sua existência e alimentando teorias que vão desde anúncios de utilidade pública até a possibilidade de tudo ter sido fruto de uma invenção coletiva. A adaga meteórica de Tutankhamon foi encontrada em 1925 no túmulo do faraó e chamou atenção porque a sua lâmina é feita de um ferro vindo do espaço, algo confirmado por análises que identificaram altos níveis de níquel e cobalto iguais aos de meteoritos do tipo siderito. Na época de Tutankhamon, o ferro era raro e mais valioso que o ouro, e era usado apenas em objetos cerimoniais. E todo esse contexto torna o objeto ainda mais intrigante. O que surgiu em livros de folclore estadunidense no início do século XX e descreve uma criatura tímida que vive nas florestas da Pensilvânia. Ele é retratado com pele flácida, verrugas e um choro constante que deixa rastros que são seguidos pelos caçadores. Ele só sai ao anoitecer, tenta evitar qualquer aproximação e se dissolve em lágrimas quando é surpreendido ou encurralado. E alguns textos posteriores dizem que ele migrou de regiões secas para pântanos e depois para florestas, carregando marcas dessa adaptação. E para terminar essa camada, vamos falar de um tópico bem interessante, que são os avistamentos reais de John Constantine. Relatos de Alan Moore e outros autores deram fama à ideia de que John Constantine teria atravessado a fronteira entre ficção e realidade. Moore contou que viu o personagem 2 vezes. A primeira em Londres, quando um homem idêntico ao mago caminhou diante dele, o encarou e sumiu na esquina, e a segunda anos depois, que descreveu uma aparição que lhe falou sobre o segredo da magia. E outros escritores ligados à série Hellblazer afirmam ter vivido encontros parecidos, como Jamie DeLallo diante do Museu Britânico, Peter Milligan em uma festa e Brian Azzarello em um bar de Chicago. E esses relatos criaram uma tradição bem curiosa, em que todos os autores que participam da série descrevem Constantine surgindo em momentos inesperados, como se fosse uma figura observadora que escapa da própria ficção. Hora de adentrarmos na reta final do vídeo e começarmos a penúltima camada, ou melhor, camada 7. E os mistérios daqui em diante são extremamente obscuros. O não-cervo é um dos criptídeos mais comentados dos Montes Apalaches. Ele é descrito como um cervo comum à distância, mas profundamente errado quando observado de perto. Testemunhas relatam membros longos demais, articulações extras, peito largo e movimentos rígidos que lembram um animal doente. E os olhos frontais é o detalhe que mais causa estranhamento. Isso gera uma sensação quase que imediata de que algo está observando. Os relatos são bem frequentes em estradas isoladas do Tennessee e envolvem aproximações diretas, falta de medo da criatura e até perseguições quando o monstro se sente provocado. O Homem do Jetpack virou um dos mistérios mais estranhos registrados nos céus de Los Angeles entre 2020 e 2022. Pilotos comerciais relataram várias vezes a presença de uma figura humanoide voando a mais de 1000 metros de altura perto do aeroporto, sempre mantendo distância das aeronaves e desaparecendo sem deixar rastros. As autoridades coletaram o vídeo, analisaram depoimentos e consideraram hipóteses que variavam de um homem usando um equipamento experimental até drones avançados projetados para imitar um corpo humano, mas até hoje não tem uma certeza do que era o Homem de Jetpack.
John Frum é uma figura central em um culto que surgiu na ilha de Tanna, em Vanuatu, e surgiu por volta da década de 1930. Os moradores da ilha descrevem John Frum como um soldado americano que prometeu trazer prosperidade, bens materiais e saúde para quem seguisse seus ensinamentos. E o seu nome provavelmente nasceu da frase John from America, algo ouvido pelos nativos durante a presença militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O mais bizarro de tudo é que tanto na região quanto nos registros militares dos Estados Unidos não há qualquer menção a esse tal de soldado John, o que torna ele uma figura que é simplesmente inexplicável. E essa religião combina tradições locais com a expectativa de retorno desse mensageiro, e os seus seguidores mantêm cerimônias que envolvem bandeiras, desfiles e símbolos que lembram práticas militares. Em 1803, um barco oco veio à deriva até a costa de Hitachi, e dentro dele, pescadores encontraram uma jovem de pele clara, cabelos ruivos, roupas estranhas e uma caixa que ela se recusava a entregar. O mais intrigante é que o barco onde a jovem foi encontrada, além de oco, tinha janelas, placas metálicas e símbolos indecifráveis. 4 textos antigos registraram o episódio, com algumas variações nos detalhes, e relatos posteriores ligaram a história a naufrágios europeus, folclore local e medos sobre influências externas. Mas no fim, nunca foi decifrado quem era aquela jovem e o que havia naquela caixa que ela tanto guardava. Apesar de um mistério, a teoria do Vale da Estranheza é bem conhecida, mas eu coloquei ela nessa camada profunda do vídeo porque eu acho ela muito bizarra e bem obscura. O Vale da Estranheza descreve o momento em que algo parece humano demais para ser tratado como um simples objeto, mas não humano o suficiente para gerar empatia. Você percebe olhos que não focam direito, pele com brilho artificial e movimentos sem microvariações. Algo muito certinho, muito robótico, e o nosso cérebro tenta encaixar aquilo na categoria humana e falha miseravelmente. E o resultado é sentir repulsa daquilo. E esse efeito normalmente aparece em robôs, animações e até próteses hiperrealistas. E essa hipótese foi proposta pelo pesquisador Masahiro Mori, que observou que a familiaridade aumenta conforme a aparência se aproxima da humana, mas acaba caindo em um ponto específico, e essa queda é o vale. Mas sabe o que é mais perturbador? É que existe uma espécie de teoria da conspiração por trás do vale, que fala que esse estranhamento é um traço evolutivo do ser humano, porque em algum período da história da humanidade existiu um predador do ser humano que era muito parecido com a gente, e por essa semelhança ele se infiltrava e devorava todo mundo. E aí surgiu esse traço evolutivo para sabermos diferenciar quem é humano e quem não é. Mas é claro que isso não passa de uma teoria. Tartária era o nome usado por europeus da Idade Média até o século XX para descrever uma imensa área da Ásia que ia do Mar Cáspio até o Oceano Pacífico. E esse território incluía regiões que hoje correspondem à Sibéria, Mongólia, Turquestão e Manchúria, e era associado aos povos turcomanos e mongóis, que eram chamados genericamente de tártaros. Mas com o avanço do Império Russo sobre essas terras, o mapa da região foi ficando mais claro para o ocidente, e o termo Tartária acabou caindo em desuso. O nome ainda aparece em mapas antigos e em relatos de pensadores europeus que descreviam o território como remoto e hostil, onde habitava uma civilização de pessoas extremamente altas e com uma arquitetura diferenciada. E isso abriu brecha para mais uma teoria da conspiração que fala que o Império Tartária dominava todo o mundo e acabou sendo extinto. E a base dessa teoria é como a arquitetura da humanidade mudou tanto ao longo dos anos, saindo de construções mais rústicas e detalhadas para algo genérico. A Ilha Sandy era uma suposta ilha localizada entre a Austrália e a Nova Caledônia, que foi citada em mapas por décadas apesar de nunca ter existido. Ela aparecia em atlas renomados e até no Google Maps, o que gerou muita curiosidade até que em 2012, cientistas australianos navegaram até as coordenadas e encontraram apenas mar profundo com cerca de 1.400 metros. Nagoro é uma pequena vila japonesa no Vale Liá em Shikoku, que ganhou fama por abrigar centenas de bonecos feitos pela moradora Tsukine Ayano. A vila já teve cerca de 300 habitantes, porém o declínio populacional reduziu esse número para menos de 30. E depois de voltar para a vila para cuidar do pai, Ayano criou um boneco para representá-lo e o colocou no campo, iniciando um trabalho que resultou em mais de 400 figuras espalhadas pela vila. Muitos bonecos representavam antigos moradores ou pessoas inventadas, ocupando
incluindo salas, pontos de ônibus e áreas de trabalho. E por esse trabalho, no mínimo peculiar, a vila virou atração turística e passou a ser conhecida como Vila de Bonecos Nagoro. Alan era um homem quieto e reservado, e a única coisa que chamou atenção na sua rotina foi o dia em que apareceu com um gato. O animal parecia comum, até começar a encarar paredes e observar cada passo do dono com uma atenção inquietante. E logo vieram os miados constantes, ruídos pela madrugada e reclamações dos vizinhos. As coisas pioraram quando Alan acordou com o gato sentado em seu peito, respirando de forma pesada como se algo consumisse por dentro. E o episódio se repetiu noite após noite até Alan decidir abandonar o animal na floresta. No dia seguinte, um grito vindo de sua casa fez os vizinhos correrem. Encontraram Alan morto, olhos arregalados e a língua para fora, como se tivesse visto algo impossível. E ao verificar seu celular, viram no vídeo o mesmo gato sentado e imóvel, encarando a câmera fixamente. O mistério nunca foi explicado, e a única foto do caso é essa que tá passando no fundo do vídeo. E para finalizar a camada, vamos falar do evento da nuvem rosa carnívora. A história da nuvem carnívora rosa de Tomoka descreve uma série de relatos que surgiram em 1955 e 1966 no interior da Flórida, onde moradores afirmavam ver uma névoa densa e rosada que se arrastava pelo chão. A névoa corroía plantas e deixava para trás apenas ossos das supostas vítimas. A região era isolada e o medo se espalhou enquanto teorias tentavam explicar o fenômeno. E essas teorias iam desde maldições indígenas envolvendo o lendário chefe Tomoki até hipóteses mais modernas como gás tóxico, efeitos químicos ou até histeria coletiva alimentada por lançamentos de foguetes. Nenhuma explicação nunca foi confirmada. Não há nada sobre as vítimas e o fenômeno desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, transformando a estranha nuvem rosa em um dos casos mais estranhos e esquecidos da história americana. Finalmente chegamos na camada 8, a última camada do vídeo, o mais profundo no abismo. E eu realmente duvido que você conheça pelo menos um desses mistérios. Não acredita em mim? Então vamos lá. Um supermercado no Japão exibiu vários desenhos feitos por crianças para o Dia dos Pais, mas um deles chamou a atenção em todo o país. A arte, feita por uma criança de 5 anos, mostrava o pai com traços assustadores em vermelho e uma mensagem pedindo para a mãe voltar para casa. E ao lado do retrato havia a figura de uma pessoa pendurada por uma corda e uma cadeira caída, o que levou muitas pessoas a interpretar a imagem como uma possível representação do autoextermínio da mãe daquela criança. Em 1962, a pequena aldeia de Caxaxá, na antiga Tanganica, enfrentou um fenômeno estranho que ficou conhecido como a epidemia de risos, um surto de histeria coletiva que começou quando 3 alunas de um internato começaram a rir sem parar. O comportamento se espalhou para as demais estudantes e acabou fechando a escola, mas mandar as meninas de volta para casa só piorou a situação, porque permitiu que essa crise avançasse para vilarejos vizinhos. E nos meses seguintes, centenas de crianças e jovens passaram por risos incontroláveis, além de desmaios, dores, problemas respiratórios e até ataques de choro, o que levou ao fechamento de 14 escolas e deixou mais de 1000 pessoas afetadas, antes do fenômeno simplesmente desaparecer sem explicação clara. A saga do Buraco Negro estrearia em 2025 e levaria Dragon Ball para um novo nível de força que ultrapassa qualquer limite conhecido. A história apresenta uma batalha entre 2 personagens que libera energia em uma escala extrema, forte o bastante para interferir no mundo real e criar um loop temporal que remonta a 1990. O impacto do confronto teria sido tão grande que já teria acontecido antes, só que ninguém nunca percebeu. Então basicamente essa teoria fala que chega 2025, 2 personagens de Dragon Ball bem poderoso treta muito e o poder é tão alto que manda a gente no loop temporal pra sempre.
O assassino da I-70 é um homicida nunca identificado que tirou a vida de 6 pessoas em 1992 ao longo da rodovia interestadual I-70, que é uma estrada que atravessa Indiana, Kansas e Missouri. Ele atacava com uma pistola Airmark modelo ET-22, sempre em estabelecimentos comerciais e durante o expediente, o que gerou pânico nas redondezas pelos próximos 29 dias. A polícia reuniu retratos falados e testemunhos, mas nunca encontrou o responsável, que continua foragido até os dias de hoje. E mesmo com esse grande lapso temporal, a recompensa permanece ativa e o caso aberto. O Centauro de 6 pernas surgiu nos fóruns do 4chan em 2008 e virou uma das figuras mais perturbadoras da creepypasta Wiki. A criatura é descrita como um híbrido humanoide pálido com corpo de cavalo, 6 pernas, garras afiadas e um comportamento predatório. E o seu relato mais famoso envolve uma família que o viu no meio da noite enquanto ele arrancava uma criança de um túmulo antes de arrastá-la para uma floresta, onde gritos ecoaram até cessarem repentinamente. Os elfos da demolição aparecem em relatos ao redor do mundo como pequenas figuras humanoides vistas em momentos antes ou depois de grandes tragédias. As pessoas descrevem esses seres como criaturas de aparência folclórica, com roupas pequenas e chapéus pontudos, muito parecido com a visão tradicional do duende, e eles aparecem muitas vezes inspecionando destroços ou observando locais que logo enfrentariam um desastre. Há registros que ligam esses avistamentos ao colapso de pontes, a acidentes em obras e até tragédias modernas. E existe uma série de teorias que tentam explicar a sua origem, que vão desde histeria coletiva até visitantes interdimensionais. O lobisomem de Chalons é ligado ao nome de Nicolas Damont, um alfaiate francês executado em 1598 após ser acusado de crimes que chocaram a região. Segundo os registros, Damont atraía crianças para sua oficina, onde cometia abusos, eliminava suas vítimas cortando suas gargantas e depois consumia partes dos corpos. E ele também era investigado por perseguir crianças nas florestas, transformado em um lobo, o que levou à acusação de licantropia. E quando as autoridades entraram em seu porão, encontraram uma grande pilha de ossos humanos. Damont teria confessado tudo no tribunal, mas suas declarações foram consideradas tão perturbadoras que o próprio tribunal ordenou que toda a documentação fosse destruída. Sua execução ocorreu na fogueira, com relatos afirmando que Damont teria amaldiçoado todos os presentes e invocado o diabo enquanto queimava. O caso conhecido como Histeria das Freiras Miando surgiu em um convento francês durante a Idade Média. O episódio começou quando uma freira passou a miar como um gato sem uma explicação clara. Dias depois, outras religiosas repetiram o comportamento, e o convento inteiro passou a ouvir miados coletivos durante a noite. E esse fenômeno é tratado como um exemplo clássico de histeria coletiva, que estaria ligada ao estresse psicológico provocado pelas regras rígidas e pela vida isolada dentro dos conventos. E como último mistério do vídeo, falaremos do curioso caso do Blue Hell do Michigan. O Inferno Azul do Michigan aparece em relatos como um ponto perdido nos túneis subterrâneos do estado, e é descrito sendo uma passagem que tiraria a pessoa da própria realidade. A lenda compara o fenômeno ao erro gráfico de videogames conhecido como Blue Hell, que é quando o jogador cai fora do mapa e enxerga estruturas vazias e inacessíveis. Testemunhas afirmam que quem entra nessa anomalia desaparece ou passa a observar o mundo sem ser percebido, como se estivesse preso atrás de um vidro invisível. E a localização exata do lugar varia entre túneis sobre o Lago Erie, instalações militares, prédios abandonados em Detroit e até histórias envolvendo serpentes antigas enterradas por tribos nativas. E é com isso que a gente finaliza a camada 8 e o vídeo como um todo. Hora de irmos para as considerações finais.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E eu sei que ele ficou bem enorme, mas é que o conteúdo realmente não acabava nunca. Mas no fim, até que ficou bem completo. Mas de qualquer forma, eu vou fazer os cortes desse vídeo. Pra aquele pessoal que não tem tempo ou não tem paciência de assistir vídeo muito longo. Mas o que eu queria falar é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário, sua inscrição no canal e seu hype no vídeo. E caso queira ajudar o canal a crescer ainda mais, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. E por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo.